Olá, eu sou a Lari Colebrusco, eu sou terapeuta holística, especialista na lei da atração e adoro desvendar os mistérios da mente. E hoje vamos fazer um vídeo bem diferente aqui no canal. Estou com o Sérgio Confortini, meu amor, meu namorado. E qual será o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o sonho de reconhecimento da cidadania italiana. E para você que está mergulhando no autoconhecimento, quer saber como a magia funciona, como a lei da atração funciona, se inscrevam no canal, deixem o joinha e compartilhem com as pessoas que estão criando a própria realidade. E vamos lá, meu amor, por que a gente resolveu fazer esse vídeo? A gente resolveu fazer porque nós dois temos, né, a cidadania italiana e a gente conseguiu conquistar esse sonho por caminhos diferentes. Você conquistou o seu sonho através do consulado brasileiro e eu através da residência lá na Itália. E aí muita gente pergunta, né, pra gente, como que vocês conseguiram? Eu falo, qual resposta você quer? A do consulado, que eu entrei pelo estado de São Paulo, ou residente na Itália, que aí a gente consegue dar as duas respostas. Então nós viemos fazer um vídeo, né, para as pessoas que estão procurando, estão em busca deste sonho de reconhecimento, né? Exato. Bom, então eu vou começar contando da parte do consulado. Eu fiz pelo consulado de São Paulo e como a minha família fez, então a minha experiência, tá? E no final eu vou falar como que seria hoje em dia. Por quê? Olha só, minha mãe entrou na fila do consulado em 2006. Então ela colocou lá o nome dela na lista para pedir e colocou quantas pessoas da família queriam a cidadania. Qual é o primeiro passo? Então, você saber se existe realmente um italiano na sua árvore genealógica, né, meu amor? Isso mesmo. Parte do processo, tanto na Itália quanto no Brasil, eles vão se confundir, vão ser o mesmo, né? Em determinada parte do processo que você vai para um lado, um caminho ou outro, aí é uma escolha sua. E os dois têm vantagens e desvantagens, tá? Mas para você iniciar esse processo, a primeira coisa que você tem que saber é se alguém realmente veio da Itália, algum antepassado seu veio da Itália para cá. Então é necessário que você faça a sua linha genealógica para saber quem é essa pessoa e você providenciar os documentos, né? Desde essa pessoa até você. E olha só como os tempos mudam, né? Hoje em dia tem um site que chama Family Search e se você se inscreve, você faz seu cadastro, tá? É grátis, mas você tem que fazer o seu cadastro e você coloca os nomes dos seus familiares, às vezes já aparece a árvore genealógica inteira, né? Da minha família por parte do Favaron, apareceu uma árvore muito grande já, que as pessoas vão colocando os dados, as pessoas vão alimentando e às vezes já tem lá pronto para você. Essa plataforma é genial, é uma plataforma colaborativa, né? Então todo mundo que está inscrito lá vai alimentando a plataforma de dados e às vezes dados que você não tem da sua família você acaba descobrindo ali. Então lá você vai encontrar vários parentes seu e com sorte já encontra a sua árvore pronta. Fora isso, eles também eles disponibilizam lá alguns microfilmes de arquivos do livro de nascimento das pessoas que migraram para o Brasil. Então se você tiver sorte, você vai encontrar lá a certidão de nascimento transcrita no livro do seu antenato, que é o nome que a gente chama a pessoa que imigrou. E aí, nesse site, por exemplo, da família Favaron, já tinham vários documentos que as pessoas foram colocando e a gente consegue até mandar mensagem para a pessoa que alimentou, por exemplo, a árvore genealógica Favaron. Então eu consegui entrar em contato com essa pessoa se falta algum documento, né? Então, primeiro passo, ver a árvore genealógica se você tem realmente direito, né? Se você está nessa linha. Aí o que minha mãe fez lá em 2006? Aí ela foi atrás do documento de nascimento desse italiano, do antenato. Olha só que interessante também. Se você entrar em contato com a cidade, sabendo a cidade que esse italiano nasceu já, entre em contato lá com a comuna. Eles enviaram pra gente esse documento, certidão de nascimento do italiano, sem taxa de cartório e sem a taxa do envio do correio. Então, eu não sei se são todos lá na Itália, mas com a nossa família, tudo que a gente precisou lá, a gente não precisou pagar taxas na Itália e nem o correio. O pessoal lá da Itália, eles são bastante solícitos. Você pode fazer a solicitação via e-mail e se você tiver muita sorte, eles também enviam a certidão em original para você via correio e sem custo. Isso você pode fazer através da Comune, né, que é quem cuida da parte civil lá na Itália dessas certidões, de quem nasceu de um determinado ano para cá. Isso vai variar de região para região, por isso que eu não vou te falar uma data específica, mas também as igrejas fazem esse tipo de serviço, porque antigamente não tinha registro civil, era só registros religiosos.
que era o seu registro de batismo. Então, se você fizer essa solicitação também para a igreja também te encaminha esses documentos. E esse documento, meu amor, é o documento base para você dar continuidade no seu processo, porque é através dele que você vai olhar todos os outros documentos da sua linha para você ter esse direito de reconhecer a sua cidadania. Certo. E aí, então, em 2006, em posse dessa certidão de nascimento do italiano, tá? Você faz um pedido junto ao Ministério da Justiça que chama certidão negativa de naturalização. Porque esse italiano, quando ele chegou no Brasil, ele não pode ter se naturalizado brasileiro, porque senão também aí já complica, né? Isso, é muito difícil um italiano ter se naturalizado brasileiro, porque normalmente eles vieram para trabalhar em lavouras, enfim, e normalmente quem fez esse processo de naturalização é quem virou político ou pessoa que foi prestar algum concurso público. Então é raridade. Mas é bom você ver se ele se naturalizou, porque se ele se naturalizou, não tem fundamento mais você dar sequência no seu processo. Outra coisa também, quando você vai pedir essa certidão negativa de naturalização, você tem que colocar todas as variantes do nome, né, dessa pessoa. Porque, por exemplo, na minha família nós conseguimos pela parte do Pestilo. Só que lá o italiano, ele era Pistilli com 2 L's e I, tudo I. Aí ele virou Pistilo com 2 L's. Depois, então, quando você vai pedir essa certidão, lembre-se de colocar todas as variantes. Certíssimo. Isso é muito importante porque quando os italianos chegaram aqui, eles falavam somente italiano, eles não falavam português. E quem recepcionou eles aqui eram pessoas brasileiras que falavam português. Então a pronúncia do italiano é diferente do português. Então eles pronunciavam da forma italiana e quem escrevia em português. Então dava diferença. Então essas divergências é bem legal você estar colocando lá para você não ter uma surpresa depois no final do seu processo. Aí agora que você está em posse, então já viu que não tem a naturalização, aí nós entramos então pelo consulado de São Paulo. E aí você pode entrar hoje em dia pelo próprio site, mas é legal você já ter isso porque no e-mail eles têm um formulário que são os seus dados e eles pedem no campo do e-mail para você colocar o nome da pessoa cedente, né, que seria o italiano, e do requerente. Perfeito. Aí lá em 2006 nós entramos na fila e ficamos. O que nós fizemos nesse meio tempo? O que minha mãe fez? Ela pediu as certidões simples. Por que simples? Por causa do custo mesmo. Mas a gente estava conversando antes e ele falou que o ideal mesmo seria pedir todas as certidões de inteiro teor de todas as pessoas que estão envolvidas nessa árvore genealógica, porque você já pode ir vendo se existe algum erro de cartório, porque aí precisa corrigir. Para quem vai fazer na Itália, no Brasil eu não sei como é que funciona, mas lá na Itália é muito pertinente que você faça essa solicitação inteiro teor e arrume todos os documentos antes de você chegar até lá. Porque se você tiver com os seus documentos 100% certo, 100% dos comunes, né, que é onde faz a análise dos seus documentos lá, eles vão ter que aceitar o seu documento. Então, se você chegar lá com o documento meio certo, meio errado, um escrito de uma forma, outro escrito de outra, você passa a contar com a sorte de quem vai estar analisando o seu documento. E querendo ou não, você tem um custo de se deslocar daqui, alugar casa, e os contratos não são contratos curtos, enfim. Então, vamos minimizar as falhas, os erros. E por que eu falei pediu simples? Porque as certidões de nascimento, as certidões todas, elas têm um prazo de validade. Quando o consulado te chamar, eles vão pedir atualizar, então você vai ter que pedir tudo de novo. Mas como você já fez isso, você já foi fazendo uma pastinha, você já sabe onde está cada uma das certidões, já foi vendo se existe erro, por exemplo, na da minha mãe, estava errada na certidão de nascimento dela o nome da minha avó, tá? E ela não tinha percebido, então ela teve que mudar tudo, até RG, CPF, CNH, tudo. Então você já vai fazendo isso, já vai adiantando. Hoje em dia a fila do consulado está para cerca de 12 anos, porque hoje em 2021 eles estão chamando as pessoas que entraram na lista em 2008, 2009 e 2010. Então você vai ter tempo para organizar tudo isso. Hoje em dia já existe um cartório que consegue fazer todos os pedidos. Ele custa mais caro, mas é um dinheiro que vale a pena, porque você concentra em um lugar só e ele faz o pedido de tudo aquilo que você precisa. Todas as pessoas que estão envolvidas naquela árvore genealógica. E é interessante na certidão de inteiro teor, quando essas certidões chegarem, você fazer toda a análise desses dados de nome, data de nascimento, local de nascimento, e você fazer essa correção. Existem tipos de correções que o próprio cartório tem autonomia de estar fazendo. E tem correções que o cartório não tem autonomia, então você tem que recorrer à justiça. Isso requer um tempo para você estar fazendo essas certificações. Então você vai estar procurando um advogado, ele vai estar
elencando todas as correções que devem ser feitas, vai solicitar para a justiça e tem esse trâmite. E esse período, esse trâmite de você ficar aguardando, a justiça te dá o retorno com todas as alterações feitas, você pode se programar para sua viagem, fazer uma poupancinha ali, porque querendo ou não você tem um gasto bem bacana lá e se preparando também, estudando a língua, que isso é uma dica muito importante. Quem for fazer lá, chegar sabendo falar italiano faz uma diferença muito grande. Perfeito. Aí, o que aconteceu então no nosso caso? A gente entrou lá na fila em 2006, só fez a solicitação, né? A certidão negativa de naturalização, ajeitamos todos os documentos, colocamos em uma pasta e ficamos aguardando. Aí, em 2015, o consulado enviou um e-mail perguntando se a gente ainda tinha interesse em fazer essa cidadania, porque já tinha passado muito tempo, né? Aí minha mãe falou que a gente queria. O que aconteceu? Em 2018, nós fomos convocados e, gente, eles dão 20 dias para você organizar todos os documentos. Por isso que é importante você fazer tudo antes, as retificações, porque é um prazo muito curto, né? E você ficou na fila desde 2006 até 2018. E aí você vai apresentar todas as certidões, aí sim, de inteiro teor. E para os vivos, todas as pessoas da árvore genealógica que estão vivos, você precisa traduzir essas certidões em italiano. Então vai um custo também. Eu lembro que aí em 2018, com a taxa, eu lembro que eu gastei cerca de 3 mil reais para mim. E tem também que apostilar esses documentos. Tudo feito em cartório. Então, se você souber onde estão todas as certidões, você procura esse cartório que faz a busca de todos, 20 dias está um prazo ok para você juntar tudo. E aí, depois, leva em São Paulo, no consulado, esses documentos. Eu lembro que eu nem fui, minha mãe foi. Eu fiz uma procuração para ela, ela deixou lá. E rapidinho saiu e chegou a carta pra gente, falando que nós éramos, então, cidadãos italianos. Então, aí saiu. Eu fiquei com esse papel. Minha viagem para Itália estava muito próximo, eu fui com esse papel, né, falando, nossa, eu sou italiana. Tanto que tinha um passeio lá, que era num castelo, que estava escrito que italiano não pagava, e eu mostrei, né, esse papel, eles não aceitaram. E agora, o que eu fiz recentemente? Aí eu fiz o passaporte europeu, porque é um documento de viagem, né, meu amor? Exato. E é muito legal, porque aparece assim, que eu sou italiana, né, nascida no Brasil, então eu fiquei me achando. E depois que saiu isso, eu pedi lá na comuna, também na Itália, a minha certidão de nascimento, e eles também enviaram, sem taxa do cartório, sem o custo do envio. É uma certidão de nascimento falando que uma italiana nasceu aqui no Brasil. Então, resumindo hoje, se você quiser fazer o seu pedido pelo consulado, a fila tá muito grande, mas vai lá, coloca o seu nome, depois você resolve se você vai fazer pela Itália, se você está com pressa, mas entre e já coloque o seu nome, tá? Se você já tiver a árvore genealógica, e você vai ficar na fila, tá? Hoje eles estão chamando as pessoas de 2008, 2009 e 2010. No e-mail tem um formulário e para você colocar o nome do cedente e o nome do requerente. Envia e deixa e aguarda. Então é isso, né, meu amor? Agora, Isso. E na Itália, como que a gente faz todo esse processo? O que muda? Na Itália é mais rápido, porém é mais burocrático um pouco, né? Porque para eu conseguir fazer a minha solicitação na Itália, eu tenho que ser um residente na Itália, um residente oficial lá. E para isso, eu já tenho que sair daqui do Brasil, né? Porque eu vou ter que estar morando lá na Itália, eu já tenho que sair com toda a documentação em dia, tudo certinho. O meu prazo que demorou as minhas retificações, eu precisei retificar alguns documentos, foram 7 meses que demorou. Então nesse tempo eu organizei minha viagem, assim que saiu meus documentos eu embarquei para a Itália. Chegando lá na Itália, o que nós temos que fazer? A gente tem que providenciar alguns documentos para a gente poder alugar uma casa. Depois que a gente aluga essa casa, a gente tem o CPF italiano, que chama Codice Fiscale, faz o contrato, eu protocolo esse contrato lá na prefeitura e eles mandam um oficial do comune, que chama Vigili, né, que é muito conhecido para quem está no mundo da cidadania, e a gente tem que aguardar a visita desse oficial para ele atestar que você realmente é um morador daquela casa, daquela cidade, enfim. E depois que ele faz isso, aí sim inicia seu processo de cidadania. Aí Então tudo isso antes. Tudo isso é antes do processo de cidadania, tá? Em tese, para quem vai fazer lá, faz parte do processo, mas é um processo administrativo que todo italiano que troca de residência lá na Itália precisa fazer isso. E a partir do momento que você é declarado residente, você pega a sua pastinha lá com os seus documentos, vai no Comune, que é o órgão que faz a sua análise,
e protocola lá e você aguarda o processo, o trâmite do processo. Coisas interessantes que é legal lá. Durante esse período você pode passear, você pode viajar a partir do momento que você protocola. Porém, você não tem direito de trabalho, porque você não tem uma autorização para trabalhar lá. Então, o seu processo, por mais que ele é bem mais rápido que um processo aqui no Brasil, você tem que parar suas atividades aqui e ficar à espera lá. Esse é o trâmite correto de estar fazendo. Eu aproveitei, eu viajei bastante. Porque o vídeo ele já tinha passado, já tinha O meu testado passou. a sua residência. O meu passou. Eu demorei 7 meses aqui no Brasil para providenciar meus documentos. Quando eu cheguei lá na Itália, eu tive muita sorte. Em uma semana eu consegui alocar um apartamento mobiliado, não precisei comprar nada. Eu acho que com uns 3 dias que eu já estava no apartamento, com o contrato assinado, tudo certinho, o vídeo ele passou e depois eu já fiquei livre para ficar passeando. Tem um prazo? Tem. O vídeo ele tem 45 dias para passar. Então, nesse prazo, é conveniente que você fique na sua casa esperando, porque se ele vir na sua casa e você não está lá, ele remarca isso. E você não é uma prioridade, né? Eles têm outras prioridades lá. Mas depois que ele passou, você pode se deslocar. Você não pode voltar para o Brasil. Tem muita gente que faz isso, mas é ilegal, não é certo fazer. Cuidado que tem muita gente perdendo a cidadania por conta de residência ilegal lá na Itália. Falsa seria residência. Forjar, né? Isso, é uma falsa residência. Falsa residência. Você pode até ganhar a cidadania ali e voltar feliz da vida aqui para o Brasil e depois perder a sua cidadania por causa de fraude. Exato. A cidadania é um direito, né? Como a Lari falou, todo mundo que é descendente de um italiano, ele nasce italiano. É um italiano nascido em terra estrangeira. Então, quando você nasceu, mesmo você não sabendo, você já nasceu um italiano. Então, você vai fazer um pedido de reconhecimento. Só que se você fizer isso numa via que não é uma via legal, uma via certa, eles vão te tirar isso. Mas o direito permanece. Depois você pode entrar novamente. O problema é que você perdeu tempo, perdeu dinheiro, enfim, e trouxe transtorno para sua vida, né? E aí depois, então, aí você estava com todos os documentos na sua mão e depois que o vídeo ele passou... Fui lá, protocolei e aí eu fiquei aguardando a oficial. Eu levei meus documentos tudo organizado, bonitinho, identifiquei com cores, que o documento tudo de quem era quem, tudo, todas as documentações de inteiro teor. É necessário a gente estar fazendo a tradução juramentada, né? Um tradutor juramentado é um tradutor que ele está inscrito na junta comercial aqui no Brasil, que ele tem capacidade para transcrever esses documentos na íntegra, ele tem fé pública, né, esses documentos. E mesmo assim, depois da tradução de todos os documentos, eu tenho que apostilar. O que é apostilar? É um acordo que existe entre alguns países, chama Acordo de Haia, é um selo, garante que aquele documento é um documento verdadeiro. Então, são os 2 processos que a gente tem que fazer na documentação aqui para estar chegando lá. Munido disso, chegou lá, protocolou, é o tempo deles analisarem. No final do processo, eles mandam uma carta para todos os consulados aqui no Brasil, que você teve jurisdição, você passou. Então, por exemplo, as minhas certidões eram todas do estado de São Paulo. Então, para mim foi rápido porque eles mandaram esse pedido de não renúncia só para o consulado de São Paulo. Se eu tivesse morado, ou algum antepassado meu em outro estado que era jurisdição de outro consulado, eles teriam mandado também para aquele consulado. Aí isso que vai fazendo com que o processo se alongue mais ou fique um pouco mais curto. E o que é essa não renúncia, né? Essa não renúncia é se alguém na nossa linha de sucessão, não só o italiano, né? Porque a CNN fala só do italiano. A não renúncia, todo mundo da linha não renunciou à cidadania italiana. Porque se alguém tiver feito isso... não renúncia. Isso é raro, né? Ninguém fez isso. A pessoa não foi atrás nem de adquirir, quanto mais vai atrás para renunciar. E chegando esse documento, o community te liga. Aí é o momento mais feliz, né? O momento que você chega lá, mais esperado. Que você chega lá e você assina o seu livro, né? Que é a sua certidão de nascimento. Aí você pede. Aí os documentos que você pode pedir, tanto lá na Itália, você já pode pedir de imediato, que é diferente do Brasil, eu acho. Você pede a sua certidão de nascimento, pede sua carta de identidade e eu já pedi meu passaporte na sequência. Então eu já fiquei munido com os 3 documentos lá. 3 documentos italianos. E depois que você tá com todos esses documentos aí, que você já é um cidadão italiano, você passa a ter direitos e também deveres como um italiano, não somente como um brasileiro, né? Se você for transferir de residência lá na Itália, vir pro Brasil ou para qualquer outro país, você tem que informar um órgão que chama AIRE, se for no exterior, e se for dentro do próprio país, informar o comune que você vai tá morando. Basicamente o processo é esse, amor, é juntar a árvore genealógica, juntar os documentos, ver as retificações, organizar a sua viagem, alugar uma residência de verdade, protocolar seus documentos, aguardar e depois correr para o abraço. Perfeito. Então, no seu caso lá, para você ficar com tudo pronto, quanto tempo você ficou morando na Itália? Porque depois você ficou lá, né? Mas você poderia voltar. O meu processo ele demorou basicamente 2 meses, quase 3 meses, vale.
demorou. E não é nada ruim, né, morar lá, né? Não. E por que nós resolvemos também fazer esse vídeo aqui no canal? A lei da atração, a visualização, participou de tudo isso? Participou. Eu, durante o meu processo, eu tive um mentor, né? Ele chama Fábio Barbieri. Vocês podem procurar ele na internet aí, que ele é top no assunto. E nas nossas reuniões, todas as pessoas se surpreendeu. O meu processo foi muito rápido e eu tive sorte em tudo, né? E ele sempre dizia, por que eu tive essa sorte tão grande? Porque desde o início eu já me sentia um italiano. Eu sempre me senti um italiano. Meu avô sempre falava, trazia isso muito forte na gente. E eu nunca tive dúvida que meu processo ia ser dessa forma. Eu tive sorte na hora de alugar casa, eu tive sorte em tudo. Muito bom, e você visualizava e já se sentia como um italiano, sempre se sentiu. Sim, sempre me senti. Tanto é que quando às vezes você conversa com a pessoa, fala assim, os italianos isso. Eu não falo os italianos, eu falo nós, eu falo eu. Eu faço parte desse grupo agora. Antes já fazia mentalmente e agora comprovadamente. Gente, então são esses os passos, tá? Se você tem esse sonho, já se visualize, então, como italiano, como uma italiana. Veja a árvore genealógica, se realmente existe esse italiano, vai atrás da certidão de nascimento dele, veja a certidão negativa de naturalização, coloque o seu nome lá no consulado, por exemplo, o meu seria o de São Paulo, já deixa o seu nome lá, porque o tempo vai passando. E se você escolher a Itália, então vai seguindo esses passos também. Então é isso, né, meu amor? É isso aí. Boa sorte para vocês, que vocês possam escolher um comune bem bacana para estar exercendo a prática de vocês e faça tudo certinho para dar certo. Porque aí, gente, se vocês organizam tudo certinho, não tem erro, sabe? É sucesso na certa, isso para toda a vida, né? E mentaliza. Então é isso, espero que ajude bastante. Então, beijo e até a próxima. Até mais, tudo de bom.